Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Papo Entre Manas. Para quem não me conhece ainda, sou a Carol Vilas Boas. Vou começar aqui com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelo preto. Hoje eu tô com um coqueirinho aqui em cima preso e aqui embaixo, na altura do ombro, ele solto. Eu estou usando uma blusa cinza escrito startup, embaixo a definição de startup. Atrás de mim a gente tem uma parede de tijolinhos e uma porta de entrada. E eu vou trazer a minha mana, a Mariana, aqui para conversar com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vou começar hoje, Carol, com nossos recadinhos paroquiais para a gente repetir no final de novo, hein? Pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal. Se quiserem algum tema, também anotem aqui para a gente, que a gente vai trazer para vocês. E dá um joinha se você curtiu esse tema, se está curtindo aqui todos os temas, né, que a gente está trazendo para vocês. E se tiver algum interesse em algum tema específico, se trazer algum convidado que você conhece, que acha que vai ser interessante, também escreve aqui para a gente. Bom, hoje a gente está com um tema muito bacana e com um convidado maravilhoso que a gente trouxe aqui, é o Renato. O Renato é formado em Ciências da Computação, pós-graduado em Design de Interação e atualmente cursa pós em Neurociência e Psicologia Aplicada. Já trabalhou como front-end, UX Designer e atualmente é UX Research no iFood. Ele adora psicologia, pessoas e doguinhos fofos. Ele esqueceu de falar que ele é um apreciador de chás e é uma ótima companhia para um cafezinho, hein? Muito bem-vindo, Rê. Obrigado, gente. Então, vou me apresentar, né? Primeiro, obrigado por estar aqui. Vou me descrever. Eu sou homem branco, tenho cabelo enrolado, uso óculos, tenho uma barba, tá meio bagunçada. Tô usando uma camiseta cinza, que ela tem uma estampa meio tribal, um cinza escuro. E atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Eu estou num ambiente um pouco escuro também, porque ou tá muito escuro ou tá pegando fogo aqui dentro com o sol. É isso aí. O Rei me lembrou que eu esqueci de me autodescrever, gente. Como assim? Então, bora lá, né? Vou me autodescrever, então, antes da gente começar esse bate-papo aqui com o Rei. Bom, eu sou mulher branca, bronzeada, cabelos enrolados, um pouco abaixo do ombro, tô com uma camiseta vermelha, escrito os padrões de beleza que lutem para se encaixar em mim. Atrás de mim eu tenho uma parede branca e os meus... como chama isso, gente? Crachás de evento. Bora lá, então, vou fazer a primeira pergunta aqui pro Rê, tá? Então, eu já vi que tomar um café contigo, bater aquele papo, vai ser super gostoso e é interessante. Por isso eu vou trazer, né? Vou pedir para você contar um pouquinho para a gente, depois dessa mini build, sabe que você veio de ciência da computação, passou por tanto lugar. Como que você chegou até aqui? Reconta um pouco para a gente como que o Renato fez essa caminhada. Tá, então assim, tentar não ser tão longo, mas bom. Eu me formei em ciência da computação, curiosamente até na mesma cidade que a Mariana mora hoje, que fica em Sorocaba, né? Então, no campus de Sorocaba da UFSCar. Nessa época, eu queria estudar faculdade, eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade e também, acho que o primeiro a ir para uma instituição federal, então era um sonho ir para uma federal. E às vezes eu acho que eu até pensava mais em ir para uma federal do que, de fato, no curso, assim, sabe? E na época eu não tinha muitas dúvidas, eu tinha dúvidas entre vários cursos. Eu era dividido entre psicologia, design, ciência da computação, várias coisas que hoje, inclusive, elas até se conectam para mim no que eu faço.
Quando eu escolhi meu curso, então foi muito pautado no que eu gostava. Eu era bom em matemática na escola, apesar de também ir bem em outras matérias, eu acabava me destacando mais em matemática, e foi mais, as pessoas foram me encorajando. A minha primeira opção era psicologia, que na época eu não fui muito encorajado em casa em fazer psicologia. E aí eu acabei indo para computação mesmo, eu gostava muito de computador e eu queria muito aprender a criar websites, aplicativos e tudo. Então, acabei indo para esse curso. Quando eu comecei o curso, eu vi que não era muito bem aquilo. Eu não gostava muito da parte de programação em si, mas eu gostava da parte matemática, e eu tive o curso que eu fiz em Sorocaba, ele era muito interessante, porque era um campus com uma ênfase em sustentabilidade. Então, tinham várias matérias que nem todos os cursos de computação têm. Então, já lá na faculdade, em 2010, 2011, eu aprendi sobre Lean Startup, sobre metodologias ágeis, e aprendi também, acho que uma das linhas de pesquisa do meu campus de computação lá era a IHC, né, que é Interação Homem-Computador. E, curiosamente, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Então, foi lá que eu conheci UX, ainda, assim, em 2011, 12, numa época em que, para você ter uma ideia, as linhas de pesquisa, se olhar para o que tinha na época, era, por exemplo, design de aplicativos para dispositivos pequenos. Então, o Android estava começando na época, assim, estava começando a ficar quente. Era esse o tema de iniciação científica da época, né? E eu lembro que eu fiz um projetinho na minha graduação, não chegou a ser uma IC, mas era um projetinho que ele era focado em personas, em UX mesmo, e eu tive bastante conteúdo disso lá, né? Então, foi aí que começou o meu interesse pela área. Então, mesmo na computação, eu já comecei a ter esse interesse. Depois que eu me formei, eu já vi que eu queria trabalhar com isso, mas na época, o mercado de UX era muito, muito frio ainda no Brasil, e não tinha tanta vaga assim, especialmente do que eu queria fazer, que era trabalhar com pesquisa dentro de design. Eu vou até explicar um pouco melhor como que é isso. Mas na época eu acabei procurando outros caminhos e eu acabei indo trabalhar como front-end, e que era o mais próximo até disso. E eu trabalhei como front-end na Lenovo, e era um ambiente em que não tinha uma designer, mas ela ficava em outro projeto, então o projeto que eu estava não tinha. Então eu acabei desenvolvendo essas habilidades lá. Eu já estava estudando também por fora, estudando design mesmo, um pouco de história da arte, de design, a parte que eu não tive na faculdade, que era mais estética, visual, tipografia, tudo isso que precisa para o design, e design de interfaces, né, e eu não tinha. E eu fui desenvolvendo, então eu comecei a trabalhar até que eu, de fato, migrei para trabalhar como UX designer, e eu acabei focando 100% nisso. Eu já estava cursando uma pós em design de interação, e aí uma coisa foi levando a outra, eu realmente me encontrei, né, nessa área. E aí hoje eu estou trabalhando como UX Researcher, que é uma especialização de UX que é focada em pesquisa, né? Então, hoje, como UX Researcher lá no iFood, eu sou bastante focado em falar com clientes, com donos de restaurante, com pessoas que usam mesmo os produtos. Então, para a gente entender mesmo a realidade. Então, a gente faz usam técnicas como entrevistas, surveys, mapeamento de jornada, várias coisas, para entender um pouco mais desses usuários. E aí, atualmente, também, eu acabei resgatando essa paixão que eu tinha, essa vontade que eu tinha do passado de fazer psicologia. Hoje estou fazendo uma pós na Mackenzie em neurociência e psicologia aplicada, até para resgatar um pouco disso que eu já tinha de vontade de fazer, né? E aí, no fim, tudo meio que se conectou, sabe? Gente, que eu amei já, né? Que bagagem. Ele foi, ele voltou, mas ele chegou. Isso aí, tá vendo? Eu tenho futuro, Mariana. Eu ainda vou poder fazer minha psicologia, tá vendo? Renato me inspirando. Ainda vou conseguir fazer minha psicologia, gente. E o Renan contou que ele teve uma experiência quando ele estava na faculdade no exterior. Ele pulou essa parte, olha só. Ah, é verdade.
Eu acho que é assim, né? Todo mundo que faz intercâmbio passa por uma fase quando volta. Até tem muitos memes na internet sobre isso, que você só fala sobre o seu intercâmbio. Depois de um tempo, você já não, às vezes nem lembra mais. Não lembra, você lembra, mas você não fica falando todo tempo. E realmente, durante minha graduação, teve um tempo que eu morei fora pelo Ciências Sem Fronteiras, e foi uma oportunidade incrível. E aquele clichê que as pessoas falam que muda a forma que você pensa. E realmente muda, né? Porque, tudo bem, eu estudei numa outra universidade, eu vivenciei de uma outra cultura, mas isso mudou além do acadêmico, né? A gente volta com uma outra cabeça, conhece mesmo o mundo, e até eu acho que, para mim, eu comecei a gostar mais do Brasil morando fora, né? Porque eu comecei a perceber coisas aqui quando eu voltei, que antes eu não dava tanto valor, e hoje em dia eu acho que eu acho muito legal fora, eu acho muito bacana a Inglaterra em especial, mas depois de ter morado fora eu vi que tinha muita coisa aqui que era interessante, né? Então foi muito importante para a minha formação isso também. E claro, né, a questão do inglês também, de ter uma vivência internacional, acaba sendo muito bom para a gente, né, no mercado de trabalho. Eu falo que esse homem é especial, não falei, Carol? Incrível, não, a gente só tá com um convidado assim maravilhoso, não tem que falar, gente. Tô falando. A gente fica até abismada aqui com essas pessoas maravilhosas que a gente está trazendo. Ô, Rê, você falou pra gente sobre o UX, né? Mas assim, talvez alguém que está assistindo aqui não sabe o que é. Você pode descrever pra gente um pouquinho o que é o UX? Sim. Bom, eu vou, assim, antes de mais nada, eu vou, de certa forma, pedir não uma desculpa, mas eu vou falar, eu vou dar uma descrição, mas é um tema, é uma área que existem muitas formas de se descreverem, então tem muita coisa que se lê por aí. Inclusive, dá para fazer uma live só para discutir o que é UX, né? Mas assim, basicamente essa sigla, né, UX, o X, é uma sigla que quer dizer User Experience em inglês, em português, experiência do usuário. Basicamente, é uma área que é um termo que ele foi criado por um cientista cognitivo chamado Don Norman, que é um designer também, não é designer de formação, mas ele acaba sendo um designer muito importante para a área. E quando ele criou esse termo, a intenção dele era que os termos que existiam na época, as áreas que existiam na época, design ou outra área que antes era arquitetura de informação, acabava não suprindo. Então a intenção dele foi condensar num único termo tudo que envolve a experiência de pessoas com produtos e serviços, basicamente. Então, dentro da experiência do usuário, engloba tudo, desde interações físicas e digitais. Então, assim, acho que, antes de mais nada, a experiência do usuário ela não é só com produtos digitais. Então, quando você está usando uma cafeteira, quando você não consegue abrir uma porta, também tem uma experiência do usuário, tem uma experiência ali envolvida. E é um termo que se popularizou muito no mercado, inclusive tem até um lado até um parênteses, né? Um lado que hoje a gente vê muitas vagas que falam estou procurando um designer de experiência do usuário, mas a vaga, no fim das contas, não é, né, para um designer de experiência do usuário. O termo acabou ficando tão amplo que hoje em dia, às vezes, é até difícil dizer, de fato, o que faz um UX designer, pelo menos no Brasil, né, porque, de certa forma, não é tão madura a profissão aqui ainda, né, então existem muitas... Existem algumas vagas até que se encaixam nas vagas arrombadas mesmo, assim, sabe? Que são vagas que começam a escrever e aí você está pedindo alguém que não existe, sabe? Então, acho que isso é comum no desenvolvimento de software também, né? Ter vagas não tão legais, mas em UX também, né? Rê, você falou ali um pouquinho que hoje você está como research, né? UX Research, a gente, eu ouço que são vários focos, né, de UX, você mesmo falou, hoje ficou tão amplo, hoje você tem que fazer tanta coisa, e eu tenho essa curiosidade, né, porque eu trabalho com alguns UX, e aí eu queria saber, eu sei que tem UX Design, UX Writer, UX Research, quais são os muitos UX, né, que tem e o que cada um faz? Conta pra gente um pouquinho desse mundo, porque pelo que eu vi, UX é um mundo gigantesco.
Isso, existem muitos, eu acho que assim, eu vou falar uma definição de algumas dessas funções, eu acho que para quem está ouvindo é importante dizer que varia muito de empresa, varia muito do porte da empresa, da maturidade, a gente fala muito em maturidade de design, né, o quanto design é importante e presente naquela empresa. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que eu era o único profissional ali, então não existe muito essa coisa de título, assim, você é um faz tudo, no fim das contas, né? E também não é uma coisa exclusiva do design, né? E isso é comum em várias áreas, né? Ter em empresas pequenas, em startups, não só startups, mas em empresinhas menores, até antigas, que não tem uma área, você acabar fazendo várias coisas, né? Mas, dado isso, então, pode ser que o que eu fale não descreva exatamente alguém que está ouvindo que seja designer faz hoje, mas acho que até começar um pouco descrevendo o que é a pessoa que faz o design de interfaces ou UI. Essa pessoa, ela é a pessoa que cuida da parte gráfica e visual das interfaces, acaba não se limitando a isso, ela também tem que entender sobre para que ela está fazendo aquilo, quem que vai usar aquilo, mas é a pessoa que cuida também de como vai aparecer, funcionar e sentir aquela interface. Então, um designer de interface acaba estudando, tem muita gente que trabalha com isso, que acaba vindo do design gráfico, mas não é limitado a essa formação. Acho que todas as áreas dentro de UX tem gente de várias formações que vem, mas o designer de interface acaba sendo a pessoa que cuida bastante da interface gráfica. Hoje também tem um outro nome, o UX Designer, e aí cada lugar às vezes dá um nome diferente. Tem muitas vagas que eu já vi de UX Designer que acaba sendo um designer de interfaces, mas que tem que ter um conhecimento de UX. Mas o UX Designer, teoricamente, ele cuida mais da experiência, do mapeamento da experiência, de entender quem é aquele usuário. E ele, teoricamente, ele trabalharia de um lado de um UI designer. Então, o UX designer teria um par que seria um UI designer. Assim, tô falando como não como deveria ser, mas como em alguns lugares é assim. Alguns lugares é assim. Mas, assim, eu acho que basicamente quando bate o olho numa vaga de UX designer, que se espera que a pessoa ali, ela saiba construir uma interface, mas ela não vai ser a pessoa que vai fazer o visual daquilo, né? E quando eu falo visual, não só de interface gráfica também, pode o visual de algo que envolve uma experiência física e digital também. E aí hoje tem um título que está muito famoso e popular, que é o designer de produto. Só que é o designer de produto digital, e que também tem um designer de produto antes, que era o designer industrial, né, que fazia coisas como cadeira e tal, e projetava objetos mesmo. O designer de produto digital, que é um termo que eu vejo que muitas empresas usam, acaba sendo um misto, não em todas, mas acaba sendo um misto desses dois que eu falei, assim, do UX e UI. E aí, quando a gente vê também essa sigla UX e UI, é meio que espera que essa pessoa ela vai também desenhar telas, mas ela vai ter que fazer pesquisa, ela vai ter que entender do cliente e tudo mais. Então, é bem difícil de definir, assim, hoje. O que a gente vê uma definição até recente, que tem sido mais comum encontrar, vagas para design de interface, porque teve uma época que o UX estava, uma época assim, né, um ano atrás, ainda é assim, de certa forma, estava tão popular que as pessoas estavam, eu quero um UX UI, mas às vezes não era, né, era só alguém para desenhar a interface, às vezes a pessoa queria ser UX mesmo e ela acabava ficando frustrada, né, mas é essa divisão. Então a gente tem a construção da interface, tem a parte da experiência, que hoje ela tem se debatido muito entre os designers, que ficou uma coisa tão popular que é muito difícil de definir até entre quem é designer, sabe? Porque cada um chama de um jeito, você vê vagas, às vezes, de designer gráfico que chama a vaga de UX, né? Porque a gente entra de novo nas vagas que são arrombadas, né? E aí, enfim, mas é um pouco para definir. Então, acho que até para resumir, ao dia a dia dessa pessoa, dependendo da empresa, quando eu trabalhava
falar um pouco até da minha experiência, né? Quando eu trabalhava na outra, eu já trabalhei como UX e UI, então eu não tinha ninguém ali, então eu fazia a interface também e fazia toda a parte da experiência, acaba sendo bem generalista. Hoje em dia, como researcher, que é uma das atividades que é a pesquisa, eu já não desenho mais telas, assim, sabe? Eu não projeto mais telas. Tem designers de produto que são responsáveis por isso. Eles também tocam as suas pesquisas e acabam sendo responsáveis também por projetar. E o pesquisador é a pessoa que é mais responsável por aprofundar em quem são as pessoas usando, quais são os problemas que existem no produto, e acaba também tendo um olhar cada vez mais forte em negócio também, né? Porque tem que conectar as necessidades do usuário com as necessidades do negócio. O Renato ele é tão criativo e ele esqueceu de falar que ele é uma pessoa, ele cria também aqueles push messages lá, bem engraçados que chega pra gente. Olha, não sou eu que crio, mas eu tenho uma certa fama de fazer piadas tipo tio do pavê, né? Então... Ó, eu vou ter que esperar uma piadinha do tio do pavê. Você pode dar um jeito de influenciar lá no iFood. Eu quero uma piada de tio do pavê no Natal, tá, Renato? Você deu? Pode dar algum push. Eles vão ter que fazer, tipo, gente, é pavê ou para comer? Ou vai pedir uma Já teve essa! Eu falei, deve ter sido o Renato, porque quando eu vejo que é muito engraçadinha essas mensagens, eu falo, isso aqui foi o Renato, que foi lá dar ideia para o pessoal. Ah, gente, mas é muito gostoso, porque parece, sabe, eu gosto muito. É mais íntimo, né? É mais íntimo. Eu vi esses dias no LinkedIn, né, um print de um tweet que vem assim, o Netflix falando: seja bem-vindo, Disney Plus. Eu adoro esse. Gente, eu acho que é muito bom, muito quando vem toda essa parte de interação e as empresas trabalham junto. Eu acho muito da hora isso. Sim, é bem interessante. E como a gente está vivendo num momento muito digital, até meio que forçado, até pela pandemia, né? Então, acaba sendo até interessante ver como tem sido isso, né? Não só as pessoas interagindo, mas as marcas interagindo cada vez mais, ou as marcas também fazendo ações diferentes. Algo não parecido, não é uma interação entre empresas, mas que eu achei muito interessante que aconteceu foi a mudança de logo, por exemplo, do Mercado Livre, né? Logo no começo da pandemia, que eles colocaram 2 cotovelos, né? Eu achei muito interessante isso. E é bem legal, né? Querendo ou não, até essa área, né? Acho que a gente em si, todo mundo que trabalha com tecnologia, acaba de uma forma ou de outra trabalhando com algo que vai influenciar no comportamento de pessoas, né? Um comportamento diferente na sociedade. Independente do que a gente faça, se a gente desenvolva, se a gente teste, se a gente projete ou pesquise, enfim, de uma forma ou de outra, está envolvido no comportamento, né? Você falou sobre produto digital, e eu estava pensando aqui, como que o UX pode beneficiar um produto digital? Como você vê, assim? Eu acho que de diversas formas, assim, mas a principal delas, tem até um termo que eu não gosto muito, mas mas tem muita gente que acaba falando que o designer, o UX, ele tem um papel de ser advogado do usuário. E tem gente que discorda, tem gente que concorda. Eu acho que até certo ponto acaba sendo um pouco verdade, mas porque assim, quando a gente vai definir um produto, ou uma feature, uma funcionalidade que seja, no dia a dia, acaba sendo bem multidisciplinar. Então, você provavelmente vai ter desenvolvedores, você vai ter um PO ou um PM, ou gerente de produto, alguém ali que tem um olhar mais de produto. Você vai ter alguém de QA, de testes ali também, e as pessoas vão discutir o que vai entrar. Sempre que você, acho que até falando, né, se você vai discutir algo que vai ser feito e você não tem alguém de testes, por exemplo, na discussão, há grandes chances de que, a menos que tenha alguém ali que não tenha o conhecimento da área,
disso não ser tão priorizado. No caso de UX, que é colocar os interesses, colocar o usuário no centro, que é o caso, na verdade, isso é o design centrado no usuário, que acaba sendo uma das formas de se fazer, de se praticar a experiência do usuário, ou seja, de projetar para as experiências. Então, a gente tenta colocar o usuário no centro. Então, uma das tarefas do UX, do profissional, do designer em si, é trazer essa discussão. Então, trazer os interesses do usuário para a discussão. Por exemplo, quando você está pensando numa funcionalidade, quando você está projetando algo. E aí, então, você tem um papel tanto de trazer a visão do usuário, como também de evangelizar outras pessoas, né? Porque eu acredito que a parte que eu não acho que é tão válida do advogado é que não é só o designer que é responsável pelo usuário, né? São todas as pessoas no time. Então, acredito que todo mundo tem que participar disso, mas ali no dia a dia, como todo mundo acaba tendo a sua especialidade, então, meio que um dos papéis do profissional de UX é trazer a visão do usuário, evangelizar as pessoas, ensinar também o que ele faz, né? A gente sempre tem que estar ensinando, porque não adianta, acho que você chegar e querendo falar para as pessoas fazerem de um jeito específico, sem as pessoas saberem o que você está falando. E também tem que ser realista de que, apesar da gente falar muito em usuário, apesar da gente defender a visão do usuário, a gente também tem que estar de olho no negócio, né? Tá de olho nas métricas, tá de olho no que a gente está esperando de sucesso, nas expectativas, porque no fim das contas, todo mundo trabalha pelo mesmo motivo, que é gerar lucro para a empresa, né? Então, quando a gente traz a visão do usuário, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar na contrapartida da empresa, né? E no equilíbrio daquilo. Nossa, Rê, que muito legal a tua explicação. E aí eu tenho uma pergunta que eu queria entender, porque eu vi que você tem essa experiência super bacana, e você rodou, e você foi desde front-end, você andou por todos os pontos, e principalmente agora com produtos digitais, com a parte de pesquisa, com tudo isso. Qual foram os principais desafios no início da tua carreira? Porque, né, você estava ali numa parte de desenvolvimento e migrou totalmente. Me conta esses desafios todos, como assim? Então, acho que o maior desafio é a síndrome do impostor, com certeza. Tem gente que é bem comum hoje as pessoas migrarem de carreira, mas é algo que é bem sofrido, porque não só pelo mercado, mas também porque a gente tem que aprender. Primeiro, a gente tem que aprender o que a gente realmente quer, que é a parte mais difícil. No meu caso, eu sempre soube, de certa forma, que eu queria algo nessa área, só que eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria. Então, em nenhum momento mesmo desde que eu entrei na faculdade de computação, eu já sabia que eu não seria um desenvolvedor, que eu não queria ser um desenvolvedor. E é bem, assim, não é comum isso, mas eu não sou o único. Eu tive alguns colegas, inclusive da minha sala, que acabaram indo para outros rumos. Tem uma colega que ela virou ilustradora, teve outro que também virou UX designer, e, enfim, acaba acontecendo, acho que muito porque eu não sabe, no começo da carreira, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. Essa é a verdade. Então. E te descobre, será? Olha, eu acho que cada vez que passa, você olha, não sabia. Você olha para o ano passado, não sabia o que eu estava fazendo. Aí esse ano você olha de novo, não sabia o que eu estava fazendo. Acho que no final das contas a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. Brincadeiras à parte, mas no começo da carreira, eu acho que a gente passa por um momento de se conhecer, acho que é o momento de errar. E algo que eu tinha muito era a ansiedade, né? Então, a minha ansiedade de já querer acertar rápido, ou de querer já encontrar uma vaga que fosse a vaga que eu realmente me identificasse de primeira, isso me atrapalhou, né? E a síndrome do impostor, porque quando você está vindo de uma área diferente, por mais que eu tivesse tido contato com o UX já na faculdade, ainda assim era uma área nova no Brasil, né? Então, quando era natural das pessoas, quando procuravam um profissional para trabalhar, procurava alguém que era formado em design, né? Hoje já não. Na área
como pesquisador mesmo, existem várias formações que são boas para isso, né? Psicologia, computação, publicidade, antropologia, vários cursos que são interessantes para você ser um pesquisador. Só que o que acontece é que daí todo mundo que trabalha com pesquisa em design teve que migrar, porque não existe um curso não existe um curso de UX, não existe um curso de pesquisador. Existem cursos que te ajudam, né? E aí, a parte mais difícil foi essa, assim, me encontrar, assim, saber realmente o que eu quero, e depois de saber o que eu quero, descobrir como que eu vou atingir esse objetivo. E aí a síndrome de impostor foi o que mais abala, porque você fica meio... Acho que mesmo na sua área você fica assim, sabe? Eu não sei fazer isso, ou você se compara... A pior coisa que você pode fazer é comparar você com outra pessoa, né? Tipo, olhar alguém que migrou sei lá, a pessoa conseguiu na primeira entrevista. Tipo, dando um exemplo hipotético, aí você fica, meu Deus, a pessoa conseguiu, eu não consegui. Eu sou burra, vou me matar, sabe? E a síndrome do impostor faz isso com você. Então, você fica se cobrando demais. Então, foi o maior desafio que não passa, né? Até teve uma vez que eu estava numa conversa com uma designer e ela já está bem mais tempo no mercado, e eu estava até falando disso, e ela até falou assim, olha, não queria desanimar não, mas não passa. Tipo, mesmo passando os anos, eu acho que o que a gente acaba fazendo é aprendendo a lidar, né, tanto com a síndrome do impostor e também aprendendo a lidar com a carreira e aceitar que acho que não só em tecnologia, mas hoje em dia é muito difícil de você não ter que estar constantemente aprendendo, né? E então, depois que eu aceitei isso, de que eu tinha que conviver com um certo desconforto, de que nada é certo, e aí eu comecei a superar isso no início da carreira, assim, que foi o maior desafio. E a gente tem uma impressão, né, que normalmente a síndrome do impostor, na sua maioria, ela impacta mulheres, né? E para você ver, né, como um preconceito que a gente tem sobre algo, né? De achar que na maioria ele afeta mais as mulheres, né? Mas ó, temos um exemplo aqui muito claro. Muito bom, Rê, você ter falado isso. Eu posso trazer um ponto que nos bate-papos que eu falo e sobre estudar muito sobre a síndrome do impostor, eu percebo que hoje já está caindo isso, porque antes as mulheres respondiam isso nas pesquisas que eram feitas e os homens falavam, imagina, eu não tenho síndrome do impostor. Hoje em dia, os homens já vêm trabalhando esse ponto deles poderem parecer frágeis e eles falarem isso, e agora eles estão assumindo muito mais, né? Meu marido mesmo, a gente já rodei essa palestra, né, em alguns lugares, acho que a Mari até viu, e a gente faz junto porque a gente assume que os dois são impostores e é muito legal, tipo, ver os altos e baixos do que os dois têm, né, e um apoiando o outro e um ajudando o outro, e é bem importante a gente falar exatamente isso que o Rê falou, cara, todo mundo tem, a gente tem, e conviver com isso, cara, é complicado e vai continuar aí por muito tempo, né? Sim, eu acho que assim, eu também sempre tive essa visão, porque até convivendo com vários caras e mulheres ao longo da carreira e também na escola, eu sempre tive essa visão também de que homens acabam sendo mais confiantes, mesmo como eles não sabem o que eles estão falando, né? Tipo assim, tem até pesquisas que mostram que os homens tendem a ser mais confiantes do que mulheres, e até eu vi um tempo atrás, eu não lembro a fonte exatamente, mas foi um artigo do Medium que estava falando sobre isso, né? Tem vagas que as mulheres, elas não se candidatam, muitas mulheres não se candidatam se elas não tiverem todos os requisitos certinhos, e os caras que não têm, sabe, muitos acabam se candidatando, né? E ainda conseguem entrar na vaga sem ter todos os requisitos, né? Infelizmente, porque ainda a gente vive num mundo muito machista, né? Mas assim, no meu caso, uma das coisas que também contribuiu muito com a minha síndrome de impostor era que eu passei por um período no começo da minha carreira que coincidiu também que, assim, eu sou uma pessoa abertamente LGBT, então isso também, de certa forma, me fazia sentir
confortável e estranho, assim, sabe, de certa forma, né? Então, acho que quando a gente faz parte de uma minoria, então a gente acaba, mesmo que não é a sua vida profissional, assim, são coisas diferentes, você não consegue separar as coisas, né? Inclusive, até deixo uma referência de uma autora que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito, que ela chama Brené Brown, que é uma autora que ela escreveu um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, e ela é uma pesquisadora também, ela é uma assistente, ela fez serviço social e ela pesquisou sobre vulnerabilidade em mulheres. E assim, ela começou a pesquisa dela sobre vulnerabilidade em mulheres, e ela foca bastante nisso, né, nos livros dela. Ela tem vários livros, acho que o primeiro que eu li, que é esse, A Coragem de Ser Imperfeito, tem inclusive até um documentário, né, uma palestra dela na Netflix com o mesmo nome, sobre o mesmo tema. E ela fala muito disso no livro, né, de você abraçar a imperfeição, aceitar que a vulnerabilidade, ela é uma realidade, e a partir disso você começar a viver com aquilo. E um dos pontos que ela toca no livro, ela apesar dela ter começado a pesquisa dela com mulheres, ela acabou expandindo isso também para falar sobre homens, assim, sabe? E aí no livro dela, ela pontua muito pontos sobre a mulher, então ela pontua muito a questão da gente viver numa sociedade machista, mas ela também fala sobre a vulnerabilidade no geral, assim. E eu acho que isso também me ajudou. No começo da carreira, a gente vê muito vulnerabilidade como fraqueza. Então, quando você está não só na carreira, mas ainda quando você vai num emprego novo, num contexto novo, ou aprender uma área nova que não é da sua formação, você fica muito. Se eu fizer pergunta, vão achar que eu sou burro. Se eu fizer tal coisa, eu vou passar a ideia de que eu não sei. E às vezes você se dá mal por não perguntar ou por não aceitar que você não sabe, né? E por isso que o começo da carreira é muito difícil. E por isso que migrar de área é muito difícil. Porque às vezes, sei lá, eu já vi muita gente que ela tá, sei lá, 4, 5 anos trabalhando com alguma coisa e ela decide que ela quer migrar. E aí é muito difícil para a pessoa, porque ela tem que passar por um planejamento financeiro, uma série de coisas, mas ainda assim, acho que uma das partes que dói muito é interna, né? De você conseguir ser vulnerável, mas ao mesmo tempo também não ser muito duro consigo mesmo, né? De se cobrar tanto, de entrar numa depressão, ou de ficar, de se culpar por não saber aquilo, ou de não conseguir tão rápido porque você está se comparando com os outros, sabe? Uma coisa muito importante que você falou, né, que cada um tem seu tempo, né? Não adianta a gente olhar os outros na carreira, nossa, essa pessoa conseguiu no primeiro, como você disse, né? No primeira entrevista ela já conseguiu um emprego naquela área, e saber que cada um tem seu tempo, né? Acho que isso é muito importante, né? Até psicologicamente para a gente conseguir sobreviver no mundo, né? Cada um, assim, até tem aprendido isso muito na pós de neurociência. A gente não só tem o nosso tempo, mas a gente tem o nosso funcionamento também. Então, cada um acaba tendo a sua maneira de aprender, a sua maneira de se relacionar com o mundo. Então, às vezes, quando a gente é mais novo, tudo que a gente é diferente, a gente já acha que é estranho. E quando não, né? A gente tem que explorar as nossas diferenças, assim. Eu escrevo de um jeito diferente, ou, por exemplo, tem gente que não consegue ler um texto longo, e aí a pessoa quer se forçar a ler o texto longo, mas na verdade, às vezes pode ser que ela não consiga ler um texto longo, mas ela consiga ver um vídeo de 1 hora, sabe? Que pode ser o perfil dela, pode ser a forma que ela aprende. Então, acho que a gente entender o nosso funcionamento e quais estratégias funcionam para a gente aprender, para a gente absorver o entorno, tende a ajudar muito, acho que em qualquer fase da carreira. Mas no começo, que é a fase da ansiedade e da novidade, eu acho que isso é importante se a gente conseguir, sabe? Para mim, infelizmente, na época eu não tive essa consciência, sabe? Então, tipo, eu era mesmo desesperado, ansioso, eu queria tudo para ontem. Geminiano. Também. Quero isso, depois eu quero aquilo. Pois é.
Mas você sabe que é engraçado? Que eu tava pensando aqui em psicologia, eu não entendo nada de psicologia, tá? E pitaco bem aleatório aqui. Mas pensando assim, quando a gente é bem pequeno, a gente não tem alguns preconceitos, algumas limitações, né? A gente tem até acha que a gente pode muito, né? Quando a gente é bem pequeno. E com o passar dos anos, parece que quando a gente vai chegando numa fase da vida, a gente vai criando esses bloqueios, né? Eu não sei se é com relação aos nãos que a gente escuta, né? Durante o tempo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a gente vai criando. E a gente cria, eu acho que às vezes as barreiras com o tempo mental, que a gente nasce meio que, não, a gente consegue fazer tudo, né? A gente não tem preconceito com pessoas, né, de cores diferentes, de sexo diferente, né, que se vistam de forma diferente. E eu acho que parece que a gente vai passando, né, pela nossa vida, dependendo de como a gente é criado também, né? Principalmente a gente, eu e o Rê, que viemos do interior, né? A gente tem uma é um pouco mais, eu esqueci a palavra que eu quero dizer, mas conservador. assim, isso, era exatamente essa palavra, uma visão mais conservadora das coisas, né, e a gente vai começando a ver de uma forma. Eu acho também que a partir do momento que você está num ambiente mais seguro e você começa a ver que tem coisas diferentes e que elas funcionam e tá tudo bem, né, você começa a abrir, expandir de novo a cabeça, né. Sim, eu acho que, de certa forma, são uma série de coisas, né? Escola, a criação que a gente recebe de casa, então acaba condicionando a gente a ser de um jeito, né? Então a gente acaba aceitando e às vezes você entra no modo automático, né? Então, por exemplo, isso me influenciou bastante até, né? Essa questão de... Teve um período em que, por exemplo, uma das minhas irmãs, ela falava o curso que eu deveria fazer, de certa forma, ou isso influencia. Só que quando você é mais novo, vai matando as coisas, né? Quando a gente é criança, a gente não tem, igual você falou, essas amarras, porque a gente tem uma confiança maior. E essa confiança, ela não é destruída até então. E assim, tem até um termo que eu acho bem interessante, que é de um livro que é do mesmo nome, que é Confiança Criativa, que é do Tim Brown, e ele, acho que é Tim Brown, não, Tom Keeley, na verdade, que é um dos criadores não criadores, mas um dos nomes fortes no Design Thinking. E aí ele fala bastante disso, né, de quando a gente é criança, a gente não tem tanta amarra, a gente faz as coisas sem pensar em certo ou errado, e quando a gente cresce já não, né? A gente já tem o medo de julgamento, a gente já tem o medo de errar, e por aí vai. E às vezes é bom tentar ser um pouquinho mais como a criança, né? Principalmente quando a gente está falando de criar coisas, né? De trabalhar com produtos ou ter ideias ali. Se você está até num ambiente que as pessoas deixam ser um pouco mais criança no sentido de propor sem alguém jogar areia na sua ideia, já vai te ajudar, né? E isso acaba afetando muito, né, a gente no dia a dia, né? Ainda mais se a gente tem a síndrome do impostor. Porque daí, se primeiro momento que alguma ideia sua ela for pisada por alguém, aí que o seu impostor vai gritar mais ainda, né? E aí eu acho que você vai se sabotando cada vez mais. Cara, né, Carol? Que às vezes você tem ideias ótimas, maravilhosas, que podem revolucionar o mundo, e você vai acabar não falando, né? Posso porque falar o que eu faço com o Serginho? Eu tenho um filho de 5 aninhos. E ele tem as ideias mais absurdas. Hoje ele tá fazendo um alienígena de chocolate. Eu incentivo, eu tenho medo de falar alguma palavra na criação dele que ele feche essa criatividade, porque eu fazia rabisco, tipo, uma vez perguntaram que desenho é esse? Eu falei, rabisco livre. Porque, tipo, todo mundo olhou e falou que aquilo não era um desenho, para mim era um desenho, e falaram que era um rabisco, eu falei, é rabisco livre, porque era desenho livre, eu desenhei, era livre, eu fiz o desenho que eu quis, foram lá e me julgaram, falaram, isso aqui é um rabisco, nunca mais, eu não desenho até hoje, tá? Eu tenho um trauma. E eu tento fazer com que meu filho não tenha isso. Então, se ele faz, sabe, o alienígena de chocolate, a gente vai fazer de massinha ou criar no computador, filho? Como que é esse alienígena de chocolate? Tipo, eu vou tentando dar possibilidade, sabe? Para incentivar e não frear a criatividade dele. Nossa, com certeza. Quantos anos ele tem? 5. Então, isso me lembrou algo interessante. Eu
eu voltei, na verdade, a desenhar depois de mais velho. É um dos meus hobbies, eu gosto muito de desenhar, e faz uns 2 anos que eu comecei a fazer curso e aprender, de fato, técnicas de desenho, que eu gostava muito quando era criança, mas eu não tive tanto, não só incentivo, mas não pratiquei tanto na minha infância. E, recentemente, estou fazendo um curso de desenho, e o meu professor, ele falou algo muito interessante numa das aulas, que era justamente sobre desenhar é ver, né? É perceber o mundo. E quando uma criança está desenhando e ela ainda não tem as técnicas, ela ainda não sabe sombreamento, ela não sabe muito de forma, ela desenha como ela vê. E até ele falou assim: você nunca deve corrigir o desenho de uma criança. Porque o desenho dessa criança é como ela vê o mundo. Tipo, você não tá no momento de você falar que o seu cachorro tá com 5 patas e tá errado. Não, você não pode fazer isso com a criança. Porque a criança, ela tá explorando ainda, sabe? E isso se conecta muito no dia a dia, até, tipo, de todas as profissões, assim, sabe? Quando a gente tá fazendo algo, a gente já não, né? A gente adulto, a gente já quer matar aquilo, né? Tipo, já, ai, tá errado, eu vou jogar fora, sabe? Tipo, e não, né? Então, eu acho que eu até falando ainda do desenho, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é fazer o primeiro desenho sem pressão, assim, sem pensar como uma criança mesmo no que eu tô vendo, não ter essa pressão de fazer algo final, né? No dia a dia também, quando eu tô pensando nas ideias, não se cobrar tanto. Eu acho que são coisas que dá pra gente emprestar, né? De outras áreas. Inclusive, acho que esse é um ponto que eu acho que é interessante falar. Uma das coisas que me ajudou muito em UX, em design em si, eu acho que vale para qualquer área, é você buscar conhecimento não só na sua área de formação. Então, por exemplo, você trabalha com software e você gosta de tocar violino, de uma forma ou de outra, tocar violino vai te ajudar, sabe? Eu acho que eu sempre gostei dessa ideia de você buscar conexões em outras áreas. Então, se você tem um hobby, às vezes você nem percebe, mas aquele hobby te ajuda no que você faz, assim, sabe? Porque ele te ajuda numa habilidade, né? Então, acho que qualquer arte, qualquer tipo de arte, na verdade, te ajuda a ver, a perceber e trabalha um pouco com muda a forma que você vê o mundo, assim, sabe? E isso é aplicado a tudo. Então, isso também ajuda até a gente ter mais confiança e lidar com a frustração e tudo, sabe? De não fazer algo perfeito. Aproveitando essa sua fala, Rê, que você falou muito sobre criatividade, sobre pensar em coisas novas, né, assim, e da gente não se limitar, eu queria trazer uma pergunta muito polêmica, que no nosso... A Carol já está dando risada, já. No nosso último encontro, a gente trouxe o Bruno aqui e a gente falou sobre o tema inovação, né, e eu não sei, assim, eu queria a sua visão sobre isso, né? Você acredita que o UX pode ser uma ferramenta de inovação, de evolução tecnológica? Então, essa pergunta, ela realmente é polêmica. Assim, eu acho que não existe uma... Eu não li esse livro, mas eu vi uma chamada de um livro que eu até comprei na Black Friday, mas eu não li ainda. Mas só na chamada do livro ele já falava algo interessante, trazer uma reflexão. O livro chama 0 a 1. Eu esqueci o nome do autor. Mas ele fala que não existe uma fórmula para inovação. E isso é uma coisa que eu acredito. Não existe uma fórmula. Então, o que você pode tentar fazer é imitar, mas ele até fala, o autor, que se você está imitando, você não está inovando. Então, por exemplo, ele até fala, ele não acha que o próximo Mark Zuckerberg vai fazer uma rede social. Ele não acha que o próximo Bill Gates vai fazer um Windows, porque já existe. Então, tipo, ele até fala, se você tentar imitar essas pessoas, você não vai inovar, você vai tentar fazer algo parecido e tal. E eu acho que é bem por aí. Eu acho que eu sempre tive um pouco de, não birra, mas eu sempre tive uma relação de amor e ódio com esse tema inovação. Não sou especialista no assunto, mas eu sempre achei que tem muita gente querendo ditar uma regra ou falar que inovação é assim, inovação é assado. E eu não acho que seja, eu não acho que exista um caminho.
Inclusive, tem duas palavrinhas, né, que viralizaram muito, que é o design thinking, por exemplo. E muita gente usa o design thinking como ferramenta para inovação. Isso é uma coisa interessante, porque o design thinking é algo que ele foi criado, né, numa escola de negócios, se eu não me engano, foi em Stanford, não tenho certeza. Mas ele foi uma coisa que foi criada, mas não foi criada do nada, porque o design thinking em si, ele é a forma de pensar, a forma de criar que os designers industriais, arquitetos já utilizavam, só que ele foi meio que criado para vender para um mundo diferente, um mundo de negócio, né? Então, você aplica o design thinking em diversas áreas, que não se limita à criação de produtos em si. E eu não acredito em milagres, então eu acho que você usar ferramentas, você ter um espaço, acho que antes de mais nada, você ter um espaço que permita as pessoas serem vulneráveis, errarem, experimentarem, você pode estar fomentando ali a abertura para as pessoas serem inovadoras. Só que, ao mesmo tempo, eu não acredito que simplesmente porque você começa a usar o design thinking, escrever em post-it, você está sendo inovador, sabe? E aí eu acho que, assim como design thinking, eu não acho que você contratar um UX designer vai salvar a sua empresa, no sentido de que, meu Deus, inclusive isso é uma fala que eu já vi algumas pessoas que eu admiro muito na área de UX falando, assim, até um deles é do canal UX Now, que é o Daniel Furtado. Assim, não acho que vai salvar a empresa, né? Tipo, eu acho que é importante, sim, se faz sentido para sua empresa ter alguém de UX, então acho que tem muito a contribuir quando se fala em inovação, assim como todas as disciplinas dentro de tecnologia. Então, porque daí a gente pode inovar de várias formas, né? Tem inovação mais pela tecnologia, tem inovação mais de mudar algo que a gente faz, e é algo que até em uma das empresas que eu trabalhei, era bastante frustrante, porque mais de uma até que eu já passei, a inovação ela era pautada só na tecnologia, em coisas futurísticas, drones e assim. E eu nunca vi muito isso, assim. Eu acho que tem também o uso da tecnologia, mas quando você às vezes parece que está mais explorando a tecnologia e ver para que serve aquilo do que de fato qual o problema que eu posso resolver. Então eu acredito que uma das contribuições de UX, não para inovação, não acho que é o que nossa, tem um UX e você vai ser inovador, não isso. Mas eu acho que uma das contribuições é essa ótica de pensar em problemas, né? Então, por exemplo, se você tem um projeto de inovação e você tem pessoas de tecnologia, de desenvolvimento, de negócio, e você tem alguém de UX, a conversa vai ser mais interessante e mais diversa, porque você vai ter alguém olhando para a tecnologia, você vai ter alguém olhando para o negócio, e você vai ter alguém olhando ali para os problemas, para as necessidades das pessoas envolvidas, né? E aí eu acho que tem muito a contribuir, sim, mas eu não acredito muito em vangloriar nada, assim, sabe? Nem a inovação em si. Eu acho que é um tema que muito se fala, mas às vezes eu acho que fica até chato, sabe? Que as pessoas ficam falando de inovação como receita, assim, sabe? Tipo, como se desse para você, segue esses passos que você vai inovar. Eu não acho que seja assim. Tem que ter muito mais um ambiente para o que a gente falou até agora, né? De criatividade, de abertura, porque você pode ter uma ideia inovadora e que vai ser legal e que você vai levar para discutir às 3 da manhã de um sábado e não num momento de rodar uma design sprint. Sim, eu acho que isso é até interessante, né? Às vezes você não sabe quando uma ideia promissora vai vir. Inclusive, acho que isso é um pouco infeliz da nossa profissão, né? Porque você... A hora que você mais precisa, ela não tá lá, né? A hora que você mais precisa, às vezes não vem, mas quando você tá lá no almoço de domingo com a sua família, vem.
E aí, eu acho que isso é uma parte, é um pouco ruim de trabalhar com tecnologia, mas que a gente vai aprendendo a lidar, tem momentos que você não para de trabalhar, né? Tipo, você tá pensando, e é porque é algo que envolve resolução de problemas. Então, às vezes, você tá lá tomando banho. Na verdade, tomar banho é uma coisa muito boa para ter ideia. Porque, tipo, você sempre tem ideias durante o banho, assim, ou você lembra de coisas. E aí é bem isso. Então, uma das críticas que eu tenho, e também já vi outras pessoas têm em relação ao design thinking, não o design thinking, mas você usar workshop, é legal usar, eu gosto muito de workshop no geral, não limitado a design thinking, mas não dá para você cobrar de colocar 15 pessoas numa sala e sair dali algo inovador. Você pode sair uma ideia, um problema, mas não dá para você cobrar assim, não, tem que sair, sabe? Tipo, eu até acho um pouco utópico você não cobrar inovação, mas você esperar como aquilo como meta e ficar forçando as pessoas que, meu Deus, você precisa criar algo muito diferente, porque às vezes só o fato de você estar forçando está matando a criatividade da pessoa, né? Nossa, é um tema assim. Bem, a gente ouviu bastante isso do Bruno também, né? Que não existe uma receita de bolo, e inclusive que as ferramentas que são usadas hoje são ferramentas de mais de 50 anos atrás, todas rearrumadas com uma carinha mais cool, mais legal, e que a gente traz hoje. E vindo, Rê, nesse nosso momento polêmica, né? Porque a gente adora uma polêmica, a gente adora causar, né? Continuando aqui no momento polêmico, eu queria perguntar para você, né? Na tua visão, quais são os erros de UX mais comuns do mercado ou num geral? Bom, eu acho que essa é bem difícil de responder, assim. Eu acho que existem algumas coisas que são feitas que rodam em torno acho que o básico, né, que é não conhecer a pessoa que você está projetando aquilo. E do mercado é bem difícil de falar, assim, porque tem bastante coisa, né? Tem algo que me deixa um pouco preocupado e não é tanto mercado, é governo até, que são as ferramentas que o governo faz, né? Por exemplo, de eleição, a ferramenta, aquele aplicativo para você justificar ou o e-título, por exemplo, sabe? Até pegar aquele como exemplo, né? Que foi uma coisa que me frustrou muito até quando eu baixei esse aplicativo, porque quando a gente fala de um produto que ele é construído para a população, esse é um produto que ele precisa de você ter esse olhar do usuário. Inclusive, até um tempo atrás, abriram concursos públicos buscando, né, profissionais de UX, profissionais de testes de desenvolvimento para trabalhar no governo. E assim, demorou muito, né? Porque assim, tem programas e coisas do governo que são terríveis. Fazer, tipo, registrar um BO é terrível. Fazer um documento é terrível. Nem vou falar do imposto de renda, né? Porque aquele aplicativo, aquele pré-histórico. Mas aí eu acho que tem duas coisas. Uma, que a gente não é ensinado nisso em lugar nenhum da nossa vida. A gente não tem um ensinamento de como fazer isso, né? E outra, que aí o design da interface também não colabora, aí você fica igual um tonto caçando onde são as coisas e o que você tem que pôr ali. Acho que tanto a interface não é autoexplicativa, quanto nós não temos um background. Eu digo a população no geral. Eu acho que isso daí devia ser requisito básico lá do nosso colegial. Por que não, né? No ensino médio a gente não tem isso aí. A gente tem um monte de coisa que é tão aleatória, isso seria muito útil na vida adulta. Sim, então, assim, com certeza, eu acho que eu sempre também falei isso, né, de que finanças é algo que a gente deveria aprender na escola e tudo, mas assim, as ferramentas do governo, elas elas têm que ter uma experiência, e elas têm que ser fáceis de entender por todo mundo, porque você vai ter pessoas desde que têm menos escolaridade, você vai ter pessoas que tem que ser acessível, acho que até isso, né? Acessibilidade, né?
Você vai ter pessoas que vão interagir por voz, você vai ter pessoas que vão ter uma dificuldade de mobilidade e tal. E até falando, até um parênteses de acessibilidade, acho que quando eu estou falando de acessibilidade, eu não estou falando especificamente da pessoa que ela tem algum tipo de deficiência física, ou ela pode ter uma deficiência intelectual, e também eu gosto muito de um dizer de acessibilidade que fala que em certos contextos, todo mundo acaba tendo algum tipo de alguma dificuldade, né, de se locomover ou de fala e tal. Então, por exemplo, quando você vai projetar um aplicativo e você pensa em segurar um celular com uma mão, você está tanto beneficiando a pessoa que ela tem só um dos seus braços, como a pessoa que está no mercado segurando uma criança e está segurando seu celular, né? Então, e aí, voltando para quando você está falando de ferramentas do governo que são usadas pela população em massa, por todo mundo, então eu acho que muitos dos erros que eu vejo hoje e que já existem há muito tempo, que está começando a ser corrigido, acaba sendo dessas ferramentas. Então, essa última, que é o exemplo que eu falei de justificar, eu lembro que eu fui entrar no aplicativo e ele pedia meus dados, né, de endereço, mas aí ele falava da última interação que eu tive com a Justiça Eleitoral, se não me engano. E eu pensei assim, tá, o que é a interação que eu tive? Foi a última vez que eu votei? Foi quando eu fiz meu título? E aí que entra um pouco, né, da experiência do usuário, que envolve um pouco da comunicação também. O que ele está me dizendo? Às vezes a interface, ela está muito bem escrita, ela está muito bem desenhada, ela está bonita, mas ele não entende. Tipo, ou tem aqueles erros que, por exemplo, você tem uma mensagem de erro que tem ok no botão, sabe? Coisas que, sabe, dificultam. E nesse cenário foi isso. Eu não consegui entender o aplicativo e eu fui chutando vários endereços e ele pediu um telefone que eu nem tinha mais aquele telefone, e eu fui até que eu consegui logar na ferramenta. E aí ele aparece a minha digital vermelha e fala que eu não cadastrei a minha digital, só que eu não sabia como que eu cadastrava. Aí eu lembro até que eu perguntei pro Bruno e falei assim, e ele falou, você tinha que ter cadastrado por fora e tal. Só que o aplicativo, eu não consigo entender ele sozinho, sabe? Ele deveria me contar o que eu preciso fazer. Esse é um exemplo. E aí, olhando para a rua, tem muito lugar que tem problemas de experiência do usuário, que vai até no mundo físico, né? Portas, por exemplo, elevadores, sempre que você não consegue abrir uma porta, não consegue usar algo, a gente tem muito aquele instinto de a gente se culpa, mas não é culpa nossa, a culpa é de quem projetou aquilo, tipo, de quem não pensou nesse cenário de uso. E aí, no ambiente físico, tem lugares que são ruins para gente, né? Assim, a gente nós, por exemplo, três que não temos nenhuma deficiência física, mas pensando nas pessoas que têm, meu Deus, tipo, é terrível, porque você vê, às vezes, uma faixa de uma calçada, né, que interrompe a obra e ela vira uma cena de fatal, assim, para ser uma pessoa se cair ali e se machucar. E com produtos, e isso no mundo físico. No mundo físico, a gente às vezes consegue evitar esses erros. No mundo digital, tem muitos outros, né? Tem até um termo que é bastante utilizado, que é dark pattern, né? Que é uns padrões obscuros que são utilizados em interfaces. E aí tem vários que e-commerces acabam utilizando, tem alguns que são até proibidos nos Estados Unidos, que foram proibidos e não podem fazer mais. Mas dá alguns exemplos de coisas que eu acho bem ruim para a experiência, mas que é utilizado para manipular você a fazer coisas. Por exemplo, não sei se... Acho que todo mundo já foi inscrito num e-mail, numa lista de e-mail, começou a receber e-mail de alguma marca, de algum lugar, e você não se deu conta de que você fez aquilo, você não viu aonde que você se inscreveu. Muitas vezes... tem um checkbox, né, que é a caixinha que você toca, clica nele para você aceitar um termo e condição, e tem um padrão de você fazer o inverso disso, né?
Então, a gente geralmente clica para aceitar. E tem marcas que usam isso e deixam aquilo na interface para você clicar para você não aceitar. Isso é um tipo de coisa que é considerado um padrão obscuro, porque você está invertendo a lógica de algo que é um padrão e a pessoa está acostumada, e você induz a pessoa a fazer aquilo. Outra coisa, você usar cores, por exemplo, que induz a pessoa a clicar em algo sem pensar muito, né? Porque a gente, aí entra um pouco em como a gente enxerga, tem coisas que é automático. O nosso cérebro, ele sempre tenta economizar energia, então, se a gente já aprendeu algo, a gente já aprendeu que um botão faz algo, e você vai lá e troca aquele botão para fazer outra coisa, você vai apertar aquele botão, é automático. E aí isso pode ser utilizado. Então, sempre tem vários exemplos de produtos digitais que fazem isso, assim, sabe? De você tipo, clicar sem nem pensar, às vezes você dá conta, está vendo um produto ali que você fala, nossa, por que eu tô vendo esse produto? E você clicou ele no Instagram em alguma coisa que você nem reparou. Então, isso é muito utilizado. Eu acho que o grande problema no mercado é que existem muitos produtos ainda que não pensam mais no negócio do que no usuário, e isso é bem utópico, na verdade, né? Porque, querendo ou não, o negócio é para gerar dinheiro, né? Então eu entendo esse lado. Mas tem produtos que acabam sendo, de certa forma, nocivos, né? Para as pessoas. Acho que até parênteses, né, falando do dilema das redes lá, que também foi um documentário bem polêmico, né? Mas existem muitos produtos que ainda têm falhas. O Rei, eu estava pensando aqui, uma curiosidade, assim, de uma experiência sua. Qual a pior interface que você lembra de um produto digital, assim, de um aplicativo, um site, que você teve contato? Você comentou, né, a respeito da dificuldade sua de utilizar na interface do e-título e tal, mas tem algum, assim, que você achou muito ruim? Porque eu tenho uma experiência para falar que eu achei muito ruim. Agora, no Black Friday, eu resolvi comprar um celular e entrei num site chinês. Nossa, todos aqueles ícones que ficam piscando, eu não sei se é porque eu tenho tendência a ter crise de labirintite, mas aquilo, nossa, me incomoda muito, aquelas imagens que ficam em flash, assim, sabe, piscando o tempo todo. E quando tem muita informação na tela também, como dessas interfaces que são da China, né, que tem um monte de bilhetinho, tem não sei o quê, eu me perco toda, eu não sei mexer naquilo. E eu acho que é muita coisa para você clicar antes, não consigo entender qual é um fluxo. Eu não consigo desenhar na minha cabeça, imaginar qual é o fluxo para utilizar aquilo. Então eu tenho que pedir ajuda quando eu vou utilizar um site chinês, por exemplo, porque eu não consigo entender. Não sei se para eles é tão simples, óbvio, se é bom. Tem algum caso assim que você lembre, que você achou muito ruim, assim? Teve tem um site que, da época do intercâmbio, que é um site britânico de vender passagens de avião, que é a Ryanair. É um site que eu acho ele bem interessante, porque ele é bem ruim, assim. E eles são tão ruins. Lá fora, por exemplo, no UK, pra você ter uma ideia, na Inglaterra, eles têm o governo do UK tem um site que eles têm basicamente um playbook de como eles praticam a experiência do usuário, cuidam da usabilidade dos produtos do governo, sabe? Assim, é bem organizadinho. E lá eles fazem muito benchmark. Então, a Ryanair, eles fizeram uma vez um benchmark, um comparativo de usabilidade em vários sites e aplicativos de voos, né, de viagens e tal. E a Ryanair foi ranqueada em último, se não me engano, de 20 ou 25 companhias, né? Eu usava, né? E aí que entra, assim, era uma porcaria o site. Mas eu usava porque era muito barato. Tipo, muito barato. Então eu tava ali pelo preço e, assim, o que eles fazem? Eles tinham muito desses padrões obscuros que eu falei. Então por que eu não gostava? Tive uma experiência traumática que eu quase errei o meu nome na hora de fazer o check-in, e eu quase aluguei um carro sem querer. Tipo assim, teve uma vez que porque eles usam esses esquemas. Então você entra, o site deles, inclusive, parecia muito, lá em 2012, 13, parecia muito um site chinês.
cheio de coisas piscando. E eles te obrigavam, porque como a passagem é muito, muito barata, eles te obrigavam a você dizer se você queria alugar um carro ou não, se você queria bagagem extra ou não. E era tudo opt-out, assim, opt-out que eu digo, estava selecionado e você tinha que tirar. E numa dessas, eu quase aluguei um carro. Tipo, é que não dava para completar, entendeu? Esse é um exemplo de interface que me confundiu muito, muito mesmo. E outro tipo de interface que também eu acho bem ruim é caixa eletrônico 24 horas. Tipo, eu acho muito ruim os mais antigos, principalmente o 24 horas. Porque, como ele é feito para lidar com vários cartões e vários bancos, aí às vezes ele fica. Primeiro que ele apita, que vai no seu cérebro, sabe? Tipo assim, pelo menos o que eu usei, ele ficava apitando. E aí ele pede o seu cartão, e às vezes não precisa do seu cartão, e aí eu não sei. Parece que era você, tá roubando, tá roubando. Pois eu acho bem frustrante. Eu acho bem frustrante. Tem alguns que já melhoraram bastante, mas o 24 horas é um que poderia ser melhor. Melhorar mais. Legal. E agora aqui, gente, indo para finalizar, quero te pedir algumas diquinhas, hein, para o pessoal que está vendo. Dica de livros, dica de cursos, dica de filme, de tudo que você ache que pode ajudar para quem está ali no início de carreira ou migrando de carreira, que você fale, putz, isso aqui eu acho que faz muito sentido. Bom, dicas de livros, filmes, é bem difícil, porque é sempre interessante saber qual que é o objetivo, né? Eu vou dar algumas dicas, indicar alguns livros. Acho que antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente falar assim, né? Quando a gente está migrando, o primeiro passo é a gente valorizar o que a gente já tem. Então, por exemplo, se você, independente da área que você está migrando, aqui eu vou falar bastante de UX, que é o que eu faço, né? Mas se você está vindo de uma área, por exemplo, psicologia, então você vai ter muito conhecimento já de psicologia, então você vai ter que complementar com o que você precisa em UX de outras áreas, por exemplo, design e tal. Se você vem do design, aí já é o contrário, você provavelmente vai querer estudar um pouco de psicologia. Eu vou falar um pouco para UX, mais focado até na pesquisa, o que eu faço. De livros, acho que o básico para você entender um pouco do mundo assim de design, de experiência do usuário, é um livro do Don Norman, que é o Design do Dia a Dia. Acho que todo mundo até indica esse livro. Ele é bem legal. Tem um outro dele que é um pouquinho mais avançado, mas que eu gosto muito também, assim, que é o Design Emocional, que aí ele fala um pouco sobre... ele fala, né, dos produtos e que tudo... O design de algo tem 3 níveis emocionais, assim, ele descreve bem isso. E é muito interessante também. Aí, para quem está migrando também, tem outros livros mais práticos. Tem um até que eu lembro que até eu indiquei para a Mari, que é o... Nossa, puxa. Isso, Não Me Faça Pensar, que ele é super curtinho e ele é bem interessante, principalmente para quem de testes OKR. É até um comentário que eu não falei antes. Eu acho que tem muita sinergia entre quem trabalha com testes e esse mundo de UX. Eu até acho que quando tem alguém da empresa, né, que trabalha com UX e testes, e é uma empresa muito pequena, podem unir forças e trocar, porque tem um objetivo em comum, né, de fazer as coisas, porque, inclusive, até sempre tinha essas conversas com a Mari, né, muita coisa que a faz, assim, muitos dos erros e do teste acaba tocando muito na parte de usabilidade, né, e até, às vezes, eu via que muitas coisas que o QA ia defender, que é um bug, às vezes era um problema de usabilidade, e aí o dev pode falar assim, não, mas isso está como foi especificado, só que não deixa de estar ruim, porque é um problema de usabilidade. E às vezes quando você tem um profissional ali de UX do seu lado, você pode reforçar o seu discurso e falar assim, ó, se tem algo estranho que você... Estão falando que não é o bug, mas você acha que tá ruim, chama alguém de design, de UX, conversa com a pessoa. Pode ser que vocês consigam unir forças. Então, assim, esse livro ele é muito interessante, principalmente para quem, acho que para quem é de teste vai ser um livro bem legal para começar, o Não Me Faça Pensar. Ele é um pouco antigo, mas ainda é bem atual, mesmo sendo antigo.
Tem aquele que eu mencionei, que ele não é sobre UX, mas eu indico muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E, assim, tem muitos outros, assim, que eu recomendo, assim. Para quem... Aí, mais falando de design de interação, tocando um pouquinho mais, tem um que até que tá aqui, que é um que eu gosto muito, que ele é um livro de consulta, que é esse daqui, chama About Face. Esse aqui, infelizmente, ele só tem em inglês, mas ele é muito bom e ele é tipo um manual mesmo, assim, sabe? Você consegue ir desde a parte de pesquisa, de entender os usuários, até como a parte de projetar a interface mesmo. Então, ele fala como quando você vai desenhar uma interface, fala sobre botão, formulário, e por aí vai, sabe? Então, ele é bem interessante. E, bom, eu já vou indicar esses. Tem muitos outros, eu gosto muito de ler, então poderia indicar muitos outros. De filme, eu gosto... por mais que tenha alguns defeitos, eu gostei bastante até do Dilema das Redes. Assim, achei que ele é interessante. Para design, tem uma série muito interessante sobre a profissão do designer, né, da Netflix, que é o Abstract. E aí fala sobre tudo, assim, são 2 temporadas e ele vai desde design de produto, design de mobiliário, design de brinquedo, tem de vários tipos, cada episódio é um tema. Tem um episódio da 2ª temporada, que eu não lembro o número dele, mas que ele fala sobre design digital, especificamente até aparece o designer do Instagram, né, o designer principal de lá, e é muito legal essa série. Então, dá para assistir alguns episódios só. E uma outra série que eu gosto muito também é Explicando, da Netflix, e aí eles têm uma que é Explicando a Mente, e aí fala sobre temas da psicologia, e fala sobre memória, fala sobre psicodélicos também, tem várias coisas que eles falam, e é bem interessante. No geral, essa área de UX é muito interessante ler e estudar temas da psicologia, da antropologia também, porque ajudam a gente, né? E aí tem muitos cursos, então eu digo algumas pessoas para seguir também. Tem o que eu já falei, né? O Daniel Furtado, que é do UX Now, que é um canal bem bacana. Tem um perfil do Instagram, que é mais focado em pesquisa, que eu gosto muito também, que chama gabi.insights, e aí é focado em pesquisa mesmo, design de serviços. É bem legal e tem umas dicas bem, bem práticas. Vou indicar também de meninas, que eu acho bem interessante, e a gente precisa de mais meninas falando sobre assuntos de tecnologia, inclusive de design. Tem um que eu curto muito, que é da Nina Talks, que ela fala sobre... Ela é estudante, né, de computação, ela desenvolve, mas ela é UX designer também. Então, eu acho bem interessante, o canal dela é muito legal. E tem pessoas legais para seguirem também no LinkedIn, assim, que falam muito da área. Eu gosto muito das 3 autoras de um livro que até está sendo lançado esse mês, que é o UX Research com Sotaque Brasileiro. É um projeto que eu acho maravilhoso, que é feito por 3 mulheres, e elas têm formações distintas, uma vem da antropologia, a outra veio da psicologia, e a outra da educação. Eu admiro muito elas, então acho que seguir no Instagram, UXR, Sotaque Brasileiro, e uma delas chama, eu não lembro o nome de uma delas, mas uma delas é Elisete Ignácio, que ela é da antropologia, eu já fiz um curso com ela. Então acho que então, são boas dicas para começar a se relacionar. E mergulhar também, assim, nos grupos mesmo. Tem muito grupo de WhatsApp, muito grupo no Facebook, no LinkedIn. Então, tem muita gente boa falando sobre isso. Tem até um grupo que eu acho que vale a pena falar dele, que é o XPM. São 2, na verdade. Tem o UX para Minas Pretas, que é um que eu acho muito interessante. E o... Tava esperando você falar desse! Juro, eu adoro as meninas. Então, é incrível. E tem o Ladies da UX também, que é bem interessante. E tem vários capítulos e tal. Então, eles sempre tem muitos eventos. Só seguir eles em alguma rede social que você vai ter acesso a muita gente com muito conteúdo bom dentro de UX.
Gente, que tudo! Os grupos que você citou, eu sou apaixonada, eu sigo alguns deles, sou apaixonada por todos. Algumas pessoas, a Nina, eu já tive a oportunidade de trazer ela para uma palestra que eu estava organizando. Ela é, super, super acessível. Você manda mensagem, ela te responde, ela é muito, muito legal. O Dani, eu já conheço ele de mil anos. A gente está ensaiando de eu ir no canal dele já faz um tempo e nunca dá certo. Sempre a gente tem incompatibilidade de agenda. Então, assim, todo mundo que você trouxe são pessoas que eu também sigo e que eu gosto bastante. Não tem o que falar. Acho que essa galera que você trouxe é de peso e vai ajudar quem estiver começando. Uhum. São muitos. Você falou um ponto que eu acredito muito, né? São pessoas bem acessíveis. Tem algumas que eu nem conversei diretamente, tipo a Nina, por exemplo, mas eu sigo e gosto do conteúdo. O Daniel eu já conversei, acho que tá por ele ser de Campinas, já troquei ideia com ele. Ele realmente é muito, muito acessível, e isso é muito legal. E aí também são pessoas que além de elas serem acessíveis, elas falam com humildade, que eu acho que é importante. Ainda mais a gente vive num mundo tem muito influencer, então a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente está ouvindo, né? E essas pessoas, elas falam realmente com humildade, dá para você confiar, até porque elas não são pessoas que não vão ficar defendendo soluções milagrosas e únicas, né? Eu acho que é o que eu mais gosto. Isso. Ai, gente, então eu queria começar agradecer ao Rê por ter vindo aqui, por ter falado com a gente, agradecer a Mari por ter trazido o Rê, foi muito gostoso o dia de hoje, gravar aqui com você, falar, conhecer, aprofundar um pouquinho mais, né, nesse mundo que é gigantesco do UX. Eu agradeço também bastante. Foi bem legal ter falado também. Espero não ter falado nenhuma bobagem. Uma das preocupações eu acho que eu tenho, eu acho que a gente precisa ter, né, da gente quando a gente está falando, a gente não tentar trazer verdades absolutas, e é algo que a gente precisa cada vez mais, não só no mundo no geral, né? E no UX também. A gente queria só deixar uma mensagem para todo mundo que está estudando ou se interessa pelo tema. Assim, antes de mais nada, não deixar de acreditar, mas respeitar o seu tempo mesmo, falar com pessoas, acho que isso é uma dica que vale muito a pena, né? Tipo, conhece alguém que faz o que você quer, independente do que seja, chama essa pessoa no LinkedIn, não chega desesperada também, assim, né? Tipo, mandando textão, mas chega, fala um oi, pergunta como a pessoa é, assim, como é o dia a dia dela. Se quiser falar um pouquinho mais sobre o X também comigo, quiser mandar uma mensagem no LinkedIn e tudo, pode mandar, sabe? A gente sempre responde. Então, a gente tem que sempre buscar aprender com as pessoas ao entorno, não só com os livros e cursos, mas também aprender com as pessoas que estão vivendo aquilo. Então, eu deixo esse recado. Então, para quem quiser trocar uma ideia comigo pelo LinkedIn e tudo, pode me chamar lá. E também chamei as outras pessoas, né, que são acessíveis à comunidade para poder conversar sobre a área. Bom, eu vou aproveitar então, também vou agradecer a presença do Rê. Fico muito feliz de receber você aqui. A gente sempre trocou muitas ideias aí quando o Rê falou sobre tanto o design, né, sobre a parte de qualidade. Então, acho que a gente tem um viés assim muito parecido, né? A gente pensa muito em como melhorar a experiência do cliente e como entregar um produto com qualidade, né? E eu acho que isso é muito legal e a gente gosta de trazer pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. Então, isso a gente vê muito em você, Rê. Então, fico muito feliz de estar trazendo você aqui. E é isso aí, pessoal. Então, não esquecer de seguir aqui, não esquecer de mandar e-mail que vai estar na descrição, sugerindo papo para a gente trazer pessoas, temas, coisas que vocês gostariam ou não de ouvir. Então, bora mandar para a gente. Não esquecer do nosso Instagram, que também vai estar aqui embaixo. Vai lá seguir, porque a gente vai começar também a trazer algumas pílulas, alguns conteúdos pockets dentro do nosso Instagram. Então, bora lá também acompanhar os nossos canais.